A maternidade é uma imposição às mulheres. E elas podem hoje discutir e falar um pouco mais sobre isso. Vamos assistir aqui um vídeo comigo falando um pouco sobre as decisões de ter ou não filhos e o que isso impacta na vida das pessoas. Vamos lá. Hoje, inclusive, é um tema que eu já fiz um vídeo no meu antigo canal falando sobre isso há 6 anos atrás. E é um tema que voltou muito pertinente na minha vida agora, que é o fato de eu não querer ter filhos. Eu fiz esse mesmo vídeo, tava no meu canal antigo, ainda tava tendo pessoas comentando. Eu até decidi voltar nesse vídeo pra ver o que eu tinha falado naquela época, né, 6 anos atrás, quais eram as justificativas de eu não querer ter filho. E por que voltou tão à tona pra mim esse ano? Porque o meu relacionamento que eu terminei durante a viagem da China, né, quem acompanhou os vídeos viu que eu comentei, foi por conta desse tema. Ele queria ser pai, era o sonho da vida dele, ter uma família, ter 3 filhos, e o meu maior pesadelo é ter filho, gente, não quero. Olha que interessante, né? A gente tá vendo aqui, eu não conheço a moça aqui, acho que é Beca, se eu não me engano o nome dela, mas a gente tá vendo aqui uma discussão e um motivo de término de relacionamento que pra mim é muito maduro, né? Uma decisão de ter ou não um filho, né? Eu acho que é uma das coisas que impacta a possibilidade de um relacionamento seguir ou não em frente. Porque é uma decisão extremamente importante, né? E são decisões como essas que eu sempre digo que pessoas que estão entrando no relacionamento ou quando percebem que seu relacionamento está se tornando um tanto quanto mais sério, digamos assim, devem se fazer. Devem se fazer para si e fazer para o seu parceiro. Né, sobre o que acham do casamento, sobre o que pensam da maternidade, da paternidade, sobre expectativas do futuro, né? Porque são decisões que são pontos nevrálgicos de um relacionamento em que quando um dos parceiros, né, ou os dois parceiros, enfim, não conseguem ter ou não têm a mesma concepção de vida, a mesma ideia de planejamento, pode inviabilizar um relacionamento. Mesmo ele sendo muito bom, mesmo ele sendo muito perfeito, mesmo ele tendo muito companheirismo, mesmo ele tendo muito respeito, esse relacionamento às vezes não vai conseguir se manter de pé a partir do momento em que decisões ou questões que são tão importantes para um dos parceiros, né, não consiga ser atendido para o outro. Então é muito importante para você que está aí entrando num relacionamento, para você que está num relacionamento, é esse tipo de conversa, essas conversas difíceis, entre aspas, que devem ser feitas. Eu acho que é muito importante ser feitas essas conversas. Aliás, eu até vou trocar de câmera aqui. Se você está gostando do vídeo, se você acha interessante qualquer coisa que eu diga aqui, considere deixar um like e se inscrever no canal. Por favor, eu estou na minha meta de chegar nos meus primeiros 1000 inscritos. Atualmente agora eu estou com quase 250 inscritos, mas a minha meta é de chegar nos meus primeiros 1000 inscritos. Então se você pudesse se inscrever, agradeceria. Vamos continuar aí com o vídeo. Eu não quero. E aí, quando eu falava isso, quando eu era mais nova, as pessoas falavam, não, porque você vai mudar de ideia, porque é um relógio biológico, quando você chega perto dos 30, você muda, quando você conhece alguém, você vai ver que você vai querer construir uma família. Olha só, bom, já é 1 minuto, eu já não sei quantos minutos eu falei nesse vídeo, mas aqui tem um ponto importante, eu não sei se ela vai voltar a abordar isso, mas olha o que ela disse sobre o relógio biológico, né? A gente está dizendo sobre uma questão ou uma percepção biológica do que é ser mãe, né? Da necessidade de ser mãe. Né? Como se essa vontade, esse desejo, ou essa meta de ser mãe passasse pelo contexto da biologia. Né? Olha só. Aquele primeiro vídeo que eu fiz, eu tinha 21, 22 anos. Hoje, eu tô com 28. Eu ainda não mudei de ideia. Eu não me vejo mudando de ideia nos próximos anos. Eu conheci uma pessoa muito legal. O meu ex era muito legal. A gente tinha um relacionamento muito bom. Tipo, a gente nunca brigava. Era uma pessoa que eu me via construindo um futuro juntos. Mas mesmo eu estando com uma pessoa assim, 10, eu não me via sendo mãe. E aí, por isso, a gente decidiu seguir caminhos diferentes, porque é injusto com os dois. Inclusive, foi uma das coisas que eu falei pra ele, né? Que não é legal, porque é uma meta de vida muito diferente. Então, qualquer um que cedesse ia ser muito injusto. Porque não é tipo o lugar que a gente vai morar ou, sei lá, qualquer outra coisa, sabe? É uma coisa que muda pra vida toda. E eu acredito que quanto mais velho eu fiquei... É uma responsabilidade, né? Eu sempre digo que ter ou não um filho é uma responsabilidade. Não é... Se adotar um cachorro, adotar um gato já é uma grande responsabilidade, quem dirá ter uma criança? Criar um filho. Então, como ela disse assim, é um ponto tão importante para um dos dois, no caso para ela e para o ex-namorado dela, então também era de ser pai, que seria injusto, né, como ela disse, condenar um, né, a não ter filhos ou, ao contrário, né, obrigar o outro parceiro a ter um filho que talvez ele não quisesse.
Em vez de eu mudar de ideia, considerando a possibilidade de ter, eu comecei a olhar de uma forma muito mais madura pro fato do porquê que eu não quero ter. Porque o meu vídeo antigo, né, que eu fiz 6 anos atrás, eu batia muito na tecla de que eu não gosto de criança, que eu não tenho paciência, que tudo relacionado à maternidade é uma coisa que me causa certa ansiedade, sufoco e tudo mais. E eu continuo achando isso, por mais que as pessoas possam achar que eu sou um monstro por não ter muita paciência, não ter muito tato com criança, eu nunca tive. Hoje eu já vejo de uma forma muito mais, tipo, quem escolhe ser mãe? Porque uma das coisas que eu escutei é tipo, mas ter filho é uma parte da vida, como se fosse uma parte obrigatória. Não, eu acredito que seja uma escolha. E quem escolhe isso, ou a pessoa, tipo, eu tenho amigas que o sonho da vida delas é ser mãe. Tipo, elas nascem com isso. Eu acho que tem mulheres que realmente nascem com isso de, tipo, eu quero muito ser mãe. Ou Não, aqui eu acho que eu vou... Deixa eu ver o que ela vai dizer. as que aconteceram e realmente veio pro bem, porque eu acho que quando acontece, Deus sabe de tudo. Então, se Assim, ela não, eu achei que ela ia comentar o que eu vou dizer, né? Ela fala sobre esse nascer com esse desejo de ser mãe, de ser pai, né? É óbvio que se a gente olhar biologicamente para o nosso corpo, né? Ele é constituído, ele é construído para que a gente gere uma vida, né? Tanto o homem, de semear a vida na mulher, digamos assim, né? Enquanto a mulher gerar aquela criança e depois amamentar, enfim, né? Biologicamente falando, o nosso corpo é construído assim, né? Ele tem essas construções. Só que essa ideia de querer ser pai, de querer ser mãe, ela é uma ideia construída socialmente. É uma ideia construída socialmente, né? Então, haverão talvez famílias onde essa ideia da ser mãe, da maternidade, da paternidade, já é incutida muito mais forte nessas crianças do que outras, por exemplo, né? Então, ideias de que não, é necessário, se precisa, nós queremos ter, enfim, porque o papel da mulher, o papel do homem, né? Os papéis de gênero, a vida, a constituição familiar, a religião, enfim, N fatores que agregam a esse desejo que parece, entre muitas aspas, ser natural, né? Mas que de natural não tem nada, né? Ela é uma construção, ele é uma criação da cultura, da humanidade, enfim, em torno desses papéis de gênero principalmente, né? Então não existe essa ideia de que a pessoa nasce querendo ter um filho, né? Não, isso até porque uma criança às vezes nem sabe, né? Muitas vezes até uma certa idade a criança não sabe nem de onde vêm as outras crianças, né? Então ninguém nasce com essa vontade de ser pai e mãe. É uma construção, é algo que se cria através das relações, através das expectativas, através, enfim, dos estímulos que aquela pessoa tem ou deixa de ter durante a sua constituição enquanto sujeito, durante a sua vida, né? Deus te mandou um filho, é porque ele sabe que no momento você precisava, ou não sei, sabe? Tipo, eu tenho amigas que tiveram filho e a vida delas mudaram pra melhor e hoje elas falam que o filho foi a melhor coisa que aconteceu. Eu nunca vejo ninguém reclamando dos filhos, nem, gente, claro que não. Eu acho que quando você gera, a partir do momento que você tá gerando uma vida, muda alguma coisa na química do seu cérebro, do seu ser, que claro que seu filho vai ser tudo pra você. Só que olha só, de novo, né? Eu não tô fazendo uma crítica à moça, né? Que eu tô usando o vídeo dela pra gente poder debater, né? Não quero que vocês achem que eu esteja criticando o que ela está dizendo, não é sobre isso, né? É sobre a gente poder olhar esse discurso que ela está trazendo e poder analisar o que isso significa, né? Olha como de novo ela traz ali duas perspectivas, uma perspectiva biologicista, né, digamos assim, uma perspectiva biológica, como se existisse um hormônio, um neurotransmissor, uma organização do cérebro que faz com que a pessoa deseje ter filhos, né, queira ter filhos, e uma perspectiva religiosa, né? E sim, se a gente pensar hoje no Brasil, a grande maioria das pessoas tem uma religião de perspectiva cristã, né? E aí seja católico, evangélico, enfim, protestante, mas de uma perspectiva cristã, e a gente entende como a religião cristã enxerga os filhos, por exemplo, né? Eu particularmente, eu gostaria até de saber, é que eu tenho muito pouco conhecimento, né? Até se alguém aqui estivesse assistindo o vídeo e souber de algum conteúdo, alguma coisa, né? Eu tenho muito pouco conhecimento sobre as religiões de matriz africana. Eu não sei basicamente nada, né? Eu não sei basicamente nada. E eu até fico me questionando como é que é a visão dessas religiões, né? E eu sei que existem N religiões de matriz africana, também não é uma só. Mas assim, como é que é a visão delas, pelo menos de uma maneira mais geral, sobre essa relação da maternidade, da paternidade, dos pais, dos filhos, né? Até fiquei me questionando agora, me surgiu esse pensamento, né? Como é que eles enxergam isso, né? Porque, pelo menos a partir do que a moça está dizendo aqui no vídeo, eu assumo, né, que ela seja cristã, né? Da maneira como ela falou de Deus e tal.
Mas assim, o que eu quero dizer é que perceba como ela traz, então, duas perspectivas de argumentação em frente à maternidade que partem desses discursos, da biologia e da religião, né? E que os dois discursos são construções sociais, né? Porque não existe um neurotransmissor na cabeça da mulher que muda quando a pessoa vai ter filho ou quando ela fica mais velha, né? Não existe uma química no corpo que muda assim, não, agora tem que ter filho. Não, isso é uma construção social, é uma construção subjetiva de cada sujeito frente à sua própria história, né? Então, a própria ideia de ter ou não ter filhos, ou o próprio sonho de ser mãe, de ser pai, ou a repulsa de ter um filho, também diz sobre a subjetividade, sobre a história daquele sujeito. Diz de como ela se constituiu subjetivamente, vai dizer sobre a história específica dela, sobre as relações que ela teve, talvez, com seus pais, sobre as relações que ela teve que influenciaram ou não nessa decisão, né? Eu não conheço a moça, enfim, não tô aqui querendo analisar ela, longe de mim querer fazer isso. Mas quando isso aparece, por exemplo, na clínica, né? Quando aparece lá no meu consultório de psicologia, isso a gente percebe, e a gente vai perceber que essas decisões ou não de ter ou não filhos, de vontade ou não de ter filhos, ressoa, né? Faz eco com a história desse sujeito, né? Então faz eco com vivências que ele já teve, faz eco com questões que ele já passou, né? Vamos voltar aqui pro vídeo então. A gente não pode romantizar a rotina da maternidade. É uma rotina pesada, tanto que tem muitas pessoas que, tipo, muitas mulheres, sei lá, que têm filho e depois fica aí meio muito cansada, muito sobrecarregada. Elas se perdem da identidade delas, assim, sabe? Tipo, elas ficam pensando, meu, quem que eu era antes do filho? Porque a partir do momento que você tem um filho, a sua vida é dedicada 100% aos seus filhos. E aí... Mas não deveria, né? Mas não deveria. Existem algumas dinâmicas que fazem com que a mulher acabe dedicando 100% a vida dela aos filhos, né? Primeiro a gente pode pensar em uma estrutura, então, patriarcal, né? Que delega o cuidado, principalmente o cuidado das crianças às mulheres, né? E aí a gente vai pensar numa mulher que vai ter que fazer dupla ou tripla jornada, afinal ela trabalha fora, tem que voltar a cuidar dos filhos, né? E em alguns momentos os homens, então, se retiram desse papel de cuidador, né? Às vezes... alçam apenas o lugar do provedor, então provém os mantimentos para casa, provém a casa, mas do cuidado, da subsistência das crianças pouco ajudam, né? Então a gente percebe que essa ideia de que a mulher, a vida dela vira os filhos, às vezes é uma questão de necessidade. Necessidade. Por quê? Porque ela não tem um círculo de apoio. E perceba que quando eu converso com mulheres, enfim, ou pessoas que têm o pensamento de ter ou não um filho, muitas vezes esse pensamento, essa decisão perpassa também esse lugar da rede de apoio. Quem está ali para me ajudar? Se eu precisar de ajuda, quem estará ali para me ajudar? Se eu precisar de ajuda, o meu esposo me ajudará? Né? São coisas que as mulheres pensam. Né? Eu sei que meu público hoje aqui no canal tem a grande maioria de homens, né? Mas assim, são coisas que as mulheres pensam muito comumente, né? Será que meu marido vai me ajudar quando a gente tiver um filho? Ou ele vai continuar delegando todas as tarefas domésticas para mim e ainda mais os filhos, né? Enquanto ele trabalha fora, mas não ajuda em casa. Parece pouca coisa? Parece pouca coisa, mas isso às vezes é uma decisão importantíssima que a mulher toma, né? Então perceba, aqui eu estou tentando complexificar esse debate. Olha quantas camadas a gente já abriu aqui. A gente abriu uma camada aqui de um discurso da biologia, um discurso da religião. Agora a gente está falando de um discurso social dos papéis de gênero. Né? Tudo isso interfere na ideia de ter ou não uma criança. Né? E se a gente continuar aqui abrindo tensionando essa ideia, eu imagino que a colega vai continuar fazendo isso no vídeo dela, afinal a gente assistiu só 4 minutos de vídeo, então ainda tem muitos vídeos ainda para assistir, mas assim, eu imagino que ela vai trazer mais tensões, né? Mais argumentos que a gente acaba ponderando quando vai decidir ter ou não um filho, né? Vamos voltar aqui para o vídeo. E por eu ter tido todo um término em torno disso, né, desse tema no começo do ano, começo ali, né, março mais ou menos, abril, eu conversei com tanta gente, eu vi tanta coisa, falei com a minha mãe, falei com mulheres mais velhas, e eu decidi que realmente, gente, eu não me vejo sendo mãe, é uma decisão que eu sempre tive, eu nunca fantasiei sobre isso, eu, desde pequena, nunca nem brincava de boneca de, tipo, bebê, assim, sabe? Eu tinha uma boneca da Barbie, na real, só que não era um bebê, era um ursinho da Barbie. Qual que era
era o nome do filme? Da Barbie, que ela tem um ursinho polar? Aí o meu era o ursinho polar. Eu me vejo muito mais cuidando de cachorro, gato, animais, do que de uma criança, gente. Eu sou uma pessoa extremamente sem paciência. E eu vi esses dias um vídeo da Cíntia Chagas, que eu não tinha pensado por esse lado, e aí eu vi o vídeo dela e eu fiquei pensando, caraca, eu sou assim, que ela falando por que ela não quer ser mãe, e ela falando que ela adora o silêncio, que ela adora as coisas dela arrumada, e eu sou esse tipo de pessoa, gente. Eu amo ficar sozinha, eu amo ficar em silêncio, eu amo ver minha casa totalmente arrumada. Eu fiquei uma vez na casa de uma amiga que ela tinha, tipo, 3 filhos. Fiquei lá por uns 2, 3 dias. E o silêncio, quando a gente foi embora, pra mim foi uma paz. Porque, tipo, quando você tem uma casa com criança, é agitação o tempo inteiro. Eu imagino, né? Não tenho uma casa com criança, mas enfim. E eu acho que as mulheres que elas decidem, tipo, primeiro, pra você ser mãe, é uma vocação, é uma coisa, assim, muito forte, é uma decisão de verdade. São mulheres, assim, muito fortes, porque você passar por todo o processo da maternidade, de criar um filho e filha pra vida inteira. Meu irmão tá com 40 anos, liga pra minha mãe todo dia pra encher o saco dela. Eu com 28 também. Então, assim, não é porque até os 18 depois acabou. Não, porque você vai estar sempre preocupado com seu filho. Tipo, seu filho pode ter 40 e poucos anos. Se meu irmão tá com alguma doença, a minha mãe fica preocupada por mais. Olha, isso pra mim é uma visão muito, muito madura quando ela fala sobre isso, né? Não é só, eu acho que ela trouxe aí um exemplo, né, de uma bagunça em casa e tal, mas isso a gente até relevaria. Mas eu acho que isso, a questão da responsabilidade, né? Eu acho que é um argumento, ou é uma visão muito importante, né? Porque o filho, eu sempre falo assim, né, até assim, a criança, na verdade, ela precisa de muito pouco, né? A criança precisa de muito pouco. Nós que inventamos fírulas para as crianças, mas ela precisa de muito pouco. Ela precisa de uma roupa para não passar frio, comida e carinho. É isso que ela precisa, né? Mas escola particular e curso de balé e aula de violão e inglês e a melhor roupa, Não, isso é supérfluo que nós criamos, né? Que nós achamos que devemos dar para essa criança. Mas a criança mesmo, ela precisa de muito pouco. Ela precisa de roupa, comida, qualquer roupa, comida e carinho. Mas dentre todas essas coisas, a responsabilidade afetiva é a mais importante, né? É mais importante. Existem crianças que têm tudo do bom e do melhor, né? De pais que têm a vida mais abastada possível, né? Mas não tem talvez uma das coisas mais importantes, que é o afeto, que é a responsabilidade afetiva, que é a presença. Assim como vão ter outras crianças que moram às vezes em lares paupérrimos, moram em situações, por vezes, ali na linha da pobreza, por exemplo, assim, na miséria, né? Mas, em contrapartida, tem uma relação afetiva com os pais muito mais presentes, né? Então, assim, se a gente levar só o argumento ali do dinheiro e tal, eu acho que é importante, mas não é normalmente o centro da questão. Eu acho que a questão da responsabilidade afetiva é muito importante. Porque uma criança cresce sem ter o melhor tênis da Nike para usar, né? Mas ela também cresce sem ter o afeto dos pais. Ela consegue crescer, né? Mas os efeitos de não ter tido o melhor tênis da Nike serão muito menores do que os efeitos de não ter tido a presença paterna, por exemplo, a presença materna, a responsabilidade afetiva, né? São efeitos que deixam marcas muito, muito diferentes, né? Perdão. E eu acho que é muito importante, é de uma maturidade muito importante quando nós adultos, né? Porque a criança só nasce de adultos, né? Então, assim, quando nós adultos temos esse pensamento, né? Na hora de decidir querer ou não ter filhos, né? Olha, será que eu estou preparado emocionalmente para ter uma criança? Né? Pensando na condição de uma mulher, eu não sou mulher, mas assim, pensando na condição de uma mulher que ainda passa por toda a oscilação hormonal, todo o processo de gestação, de parto, amamentação, puerpério, enfim, que trazem mudanças assim que são irreversíveis para o corpo da mulher, por exemplo, né? Pensando em tudo isso, será que a pessoa está pronta para passar? Tudo isso. Claro que às vezes, né, acontece assim, as crianças vêm por entre muitas aspas acidente, né, não bem planejado, enfim, né, e aí a gente tem que arcar com as consequências, né, a gente tem que arcar com as consequências e pensar como lidar com essa situação. Agora, quando a gente pensa sobre o planejamento de ter um filho, é muito mais do que, como ela disse assim, vídeos fofinhos de crianças. Não. Existe todo um outro contexto por trás dessa criança. A responsabilidade afetiva, a responsabilidade de educar, a responsabilidade de fazer com que essa criança sobreviva nesse mundo, né? De trazer, talvez, os ensinamentos que essa criança precisa, né? Isso são muito importantes. E eu diria que eu trabalhei bastante tempo com crianças, eu diria que muitas vezes, né? O que os pais mais deixam a desejar é exatamente nesse lugar, né?
Vamos voltar aqui com o vídeo. Mas que ele já tenha a família dele, já esteja andando com as próprias pernas, né? Então, é uma responsabilidade, é uma mudança de vida drástica. E não é uma mudança de vida que tem volta. E isso me assusta um pouco, sabe? As mulheres têm que ser muito fortes, porque primeiro, vocês já pensaram que loucura que é você gerar um filho dentro do seu corpo? Tipo, o seu corpo inteiro muda. Se a gente já fica maluca na TPM, né? Que muda os hormônios, a gente fica doida. Imagina na gravidez, gente. Deve ser um caos. E aí o seu corpo inteiro muda. Se você é uma pessoa que tem um pouquinho a coisa com a autoestima, eu já posso até fazer um outro vídeo falando sobre isso, eu já tive muito problema de autoestima. Fui pra terapia hoje, graças a Deus eu tô muito melhor, mas eu tenho certeza que se eu visse o meu corpo mudar na gravidez, eu ia surtar. Tipo, eu não ia ficar bem com isso, sabe? E eu vejo muitas mulheres, é porque eu amo estar grávida e tal. Eu conversei com uma amiga minha que tá grávida recentemente, ela falou, cara, falar tipo, eu amo estar grávida, não, tô achando um saco. E eu acho que falta essa realidade, sabe? A gente vê uma coisa muito romantizada da maternidade na internet, ou até mesmo as gerações passadas passam pra gente, né? Como se, tipo assim, não, você tem que ter, é o maior amor do mundo, é a maior bênção do mundo. Tipo, cara, que bom que foi pra você. Às vezes eu não quero conhecer esse maior amor do mundo, sabe? Eu tô tranquila sem ele. O que acontece? Esses dias eu conversava com a minha... Agora é comadre, né? Eu sou padrinho do filho dela. Mas ela é minha cunhada também. Eu conversava com ela e ela falando... E ela teve, enfim, filha há pouco tempo. Agora vai fazer um aninho já, minha filhadinha. E aí ela falando... E a gente falando assim sobre... Pô, é muito legal ter filhos e tal, né? Ela dizendo... Gosta muito dos filhos dela. Ela tem 2... Né? Mas assim, a gravidez é uma merda, todo o processo de gravidez é uma merda, o processo de parto é uma merda, o processo de amamentação é uma merda, né? Não porque ela não vai lembrar com carinho, não, mas assim, aquele processo naquele momento é ruim, não é bom, não é bom. Existem muitas coisas que mudam, existem dores que acontecem, existem estresses que acontecem, existem mudanças de humor, mudanças de hormônios, enfim, N questões que perpassam toda essa situação que não são boas, né? Mas muitas vezes se vende, então, essa coisa idealizada, como ela diz. Não, que é tudo perfeito, é tudo um mar de rosas, é tudo, enfim, é tudo um grande comercial de margarina, né? E não é, tem muitas dificuldades, muitos problemas, né? E aí quando a mulher não tem, por exemplo, uma rede de apoio, né? Um esposo que possa ajudar, não tem pais, não tem, sei lá... cunhados, não sei, pessoas que possam ajudar nesse processo, né? Isso se torna mais pesado ainda, né? Porque daí tem que conciliar trabalho, filhos, vida doméstica, enfim, são N questões que levam a pessoa a pensar ou não em ter um filho. E eu acho que é muito interessante esse movimento dos jovens adultos, né? Como ela aí tem 28, eu tenho 27 anos, vou fazer, na verdade, 27. Então, jovens adultos, né? Como eu e ela, de poder pensar criticamente sobre a maternidade, né? E mesmo quem escolhe, então, ter filhos, olhar de maneira crítica. Não, eu escolho ter filhos, enfim, mas eu entendo todas as problemáticas, eu entendo todas as questões, né? E não olho para esse lugar de maneira apaixonada, não, olho de maneira realista. Não, é assim, é difícil e tal, mas eu vou me preparar para isso, eu vou tomar essa decisão, né? Enfim, eu acho que é importante ter essa visão assim, mais realista, né? E não idealizada do que é todo esse processo. Controverso, porque eu sou uma pessoa muito família. Eu amo a minha família é tudo pra mim. Só que ao mesmo tempo eu sou uma pessoa muito solta, meio que do mundo, assim. Gosto muito de viajar, sou um pouco desapegada, assim. Eu acho que eu tenho um negócio, tipo, quando eu tô com a minha família, eu tô muito apegada a eles, mas eu consigo sair e viver tranquila, tipo, não fico presa naquele, eu preciso estar com eles, tô morrendo de saudades e tal. Tipo, eu sinto saudades, mas é uma coisa mais leve pra mim. E é assim com tudo na minha vida. Inclusive, eu acho que o serzinho, assim, que eu mais amo no mundo é a minha cachorrinha, a Luna. E mesmo ela, que eu amo muito, 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 muito. Tipo, eu adoro ficar grudada com ela o dia inteiro. Eu sou super preocupada se ela tá bem, sei lá. Às vezes ela me enche o saco. E aí eu fico tipo, Luna, não quero você na cama agora, sabe? Dá licença. Aí eu fico, mano, todas essas coisas fizeram eu pensar. Tipo, se eu já sou assim com a minha cachorrinha, que é literalmente a pessoa que eu mais... A pessoa não, a coisinha, né? O serzinho que eu mais amo no mundo. Tipo, com um filho, com uma criança, não vai ter como eu falar, dá licença que eu não quero agora. Não tem como você fazer isso. Um cachorro, você pode. Tipo, quando eu falo pra ela, Luna, não, ela sai. E aí um filho, tipo, não vai dar pra fazer isso, não dá sabe? Pra fazer isso. Fora que eu acho que tem muitas coisas que a gente tem que se perguntar antes de ter um filho, porque, como eu falei, é uma escolha que vai mudar pro resto da sua vida. Se essa criança vier com alguma necessidade especial, um autismo, um Down, alguma coisa que, tipo assim, demande de você cuidar dessa criança triplicado o resto da sua vida, você tá disposto a isso? Porque
porque isso é uma realidade de hoje em dia, né? Antes eu não verdade. pensava nisso, e hoje em dia eu também penso nisso. Eu conversei muito com a minha mãe, e minha mãe, claro, ela fala, eu amo vocês, mas se fosse pra você escolher hoje em dia, eu não teria filhos hoje em dia. Eu vejo muitas mães falando isso, eu não teria filhos hoje em dia. E a justificativa que muita gente dá é tipo, mas quem é que vai cuidar de você na velhice? E da mesma forma que o meu olhar pode ser um pouco egoísta, de eu não quero ter filhos porque eu gosto do meu tempo livre, eu gosto de ficar sozinha, eu gosto disso, eu gosto daquilo, tal. É uma visão egoísta, porque eu estou sendo egocentrada e pensando. Eu não acho que é uma visão egoísta, eu acho que é uma visão pragmática. Acho que é uma visão pragmática. Uma vez um amigo meu que é pai, né? Diga-se de passagem que é importante frisar, ele é pai, e nós conversávamos sobre isso, né? E ele colocou assim, olha, eu não acho egoísmo quem escolhe não ter filhos. Eu acho egoísmo quem escolhe ter filhos apenas pela ideia de querer ser pai, sem pensar em todas essas responsabilidades com a criança. Aí é egoísmo, né? Porque a criança não pediu pra vir ao mundo, né? A criança não pediu pra vir ao mundo. Então, assim, talvez o egoísmo mesmo seja querer ter um filho apenas pelo ato de ser pai. E não por querer, então, bancar e se responsabilizar por todas essas questões que carrega ocupar esse lugar de pai e de mãe, né? Assim, lugar de pai aqui eu coloquei, né? De modo geral, né? De poder ocupar todos esses espaços, porque existem responsabilidades que vêm com isso, né? E talvez eu escolher, por exemplo, assim, eu dizer assim, olha, eu não vou ter filhos porque eu acho que eu não tô preparado para essa responsabilidade, eu não quero essa responsabilidade para mim, e não vou ter filhos. Não, isso não é egoísmo, isso é uma ideia pragmática, uma ideia pragmática. Pior seria se eu tivesse essa criança, tivesse esse filho e depois não estivesse ali para dar continuidade a essa responsabilidade, né? Não seria, e seria muito pior, porque depois que a criança nasceu, não tem o que fazer, né, gente? Não tem o que fazer, não dá pra enterrar ela, não dá pra guardar no porão, né, e esquecer, né? Não dá, tem que criar, né? Somente em mim e no que eu quero pra minha vida. Eu não tô pensando de colocar um ser no mundo, tal, e dedicar do meu tempo pro ser. Então é egoísta, tô sendo egoísta com o meu tempo. Se você coloca filho no mundo apenas pensando em ter alguém pra cuidar de você na velhice, você também tá sendo egoísta um pouco. Porque o que garante que este ser vai estar com você na velhice? Você não tem garantia. Você pode criar o filho da melhor forma possível. Você não sabe como que vai ser a personalidade dessa pessoa. Pode ser completamente diferente daquilo que você ensinou pra ela. Não, e aí como ela disse assim, olha, a criança nem nasceu, tu já botou uma puta responsabilidade nela, né? Tipo assim, tu já nasceu porque tu tem que cuidar de mim na velhice, né? Então tu tá criando um enfermeiro, tu tá criando um cuidador de idoso, é pra isso que tu teve filho, né? Percebe o quão problemático é até esse tipo de discurso, né? Que é um discurso muito disseminado. Mas quem vai cuidar de você na velhice? Quando você ficar velho, você vai ficar sozinho e tal. Bom, mas aí eu arco com as minhas consequências, tá? Trabalharei a minha vida para que eu possa, então, ter uma condição de vida que eu possa sustentar um cuidador, então, ou pensar na minha velhice, né? Meu filho tem que ter essa responsabilidade? Né? Onde é que fica o egoísmo aí, né? Como ela disse. Quem é mais egoísta daí? Quem é mais egoísta? Você não sabe, tipo, não dá pra saber mesmo, sabe? E a coisa que eu mais vejo aqui na Espanha, aqui, né, muitos idosos sozinhos, com cuidador, ou muito idoso carente, assim, que às vezes para pra conversar com a gente no mercado, é porque não tem com quem conversar, porque os filhos não visitam, os filhos abandonaram, e aí os velhinhos ficam sozinhos. Então, tipo, eu acho que colocar filho no mundo não deve ser pensando, tipo, eu quero ter alguém pra cuidar de mim na velhice. Tipo, você não pode, você tem que colocar porque é o seu sonho. Eu tenho amigos que falam, eu já sonhei com os filhos que eu quero ter, tipo, com os nomes e com tudo. Então tá, então a gente vê que a pessoa tem um propósito mesmo, ela quer, é um desejo de procriar, de tudo mais. Porque tem tudo isso, né? Foram muitas coisas que eu escutei, tipo, mas você não tem vontade de deixar o seu legado? Não, eu tô bem. Quem sou eu pra deixar legado, né, cara? Nesses momentos eu gosto de pensar assim, da gente se recolher na nossa insignificância, né? Quem sou eu pra deixar legado? Né? Quem sou eu? Tranquila, assim, tipo, ninguém liga, sabe? Se eu morrer. Talvez é aquela frase do Brás Cubas, né? Não tive filhos, né? Não deixei a miséria da nossa existência, né, pra ninguém. Não transferi a miséria da nossa existência a ninguém. É isso, né, cara? Que legado eu tenho pra deixar? Eu aqui, um psicólogo, fazendo react, não tenho legado nenhum pra deixar. Eu acho que é um argumento meio nada a ver, né? Mas existe, como ela disse antes lá no começo, né, uma questão, às vezes, religiosa, né? Do aumento da família e tudo mais, né?
e ninguém liga. E, mas quem que vai cuidar de você na velhice? Provavelmente o dinheiro, porque aí se eu tiver bastante dinheiro, porque claro, não vou ter que gastar com filhos, meu dinheiro vai ser só pra mim, eu posso me colocar numa boa causa de repouso. E uma boa causa de repouso, uma boa casa, né, de repouso, que vai dar os melhores cuidados pra mim. Só que esses dias uma seguidora até comentou, né, que, tipo, no leito de morte e tal, ter a família ali perto e tudo mais. E aí isso eu até fiquei pensativa. Eu falei, realmente, né, às vezes no leito de morte você ter a família ali. Mas sei lá, eu posso morrer antes, sabe? Tipo, a gente nunca se sabe. Às vezes eu não vou morrer com 90 anos. Às vezes eu saio na rua, cai uma pedra na minha cabeça. Olha como os argumentos, né, então a favor da maternidade, como ela tá dizendo, são argumentos meio hipotéticos, né? Mas nem nada na tua morte, tu não vai querer ter... Sabe, tipo assim, são idealizações novamente, né? Não estão falando ali da realidade, né? Da realidade de uma maternidade, por exemplo, da realidade de uma paternidade. Então são idealizações de um dia hipotético, de um momento hipotético, de uma situação hipotética, né? Da velhice hipotética, né? Como ela disse assim, talvez ela morra antes, e aí? Né? E aí, daí aquela ideia hipotética do filho hipotético para ter lá no leito de morte, é isso? É uma cena que vai fazer você ter um filho? É uma cena, né? Então eu não sei, eu acho que é importante esse debate aqui. Eu estou fazendo aqui não é um discurso antimaternalista, né? Não é sobre isso, mas a gente, como eu disse assim, o meu papel aqui é poder tensionar essas ideias, né? E a gente poder pensar para onde isso vai. Por quê? Porque eu sei que eu recebo esse tipo de coisa na minha clínica. Muitas vezes, muitos jovens, jovens adultos, né? Ou muitos pais que já tiveram filhos se questionam sobre isso, e pensam sobre isso, e falam sobre isso, né? E eu acho bom que as pessoas possam questionar, eu acho muito bom. Eu acho muito bom que as pessoas hoje tenham a oportunidade de questionar, né? E por que hoje tem a oportunidade de questionar? Até vou trocar de câmera aqui. Porque antigamente não se tinha nem essa possibilidade. Para a mulher, então, muito menos, né? O homem até fazia o filho, né? Até hoje, né? Faz o filho e vai embora. Mas para a mulher, então, questionar o lugar da mãe, né? Era algo assim, meu Deus do céu. Tirar a pedra na cruz, né? Mesma coisa. Talvez se tivesse tirado pedra na cruz fosse menos pecado do que questionar isso, né? Então é poder olhar essa possibilidade hoje com essas normas sociais que se retraíram um pouco, digamos assim, que deram a possibilidade, então, do discurso da mulher vir à tona e que elas possam colocar o seu pensamento sobre uma coisa que diz sobre o corpo delas. Né? Porque no final, se eu quiser ter filhos, por exemplo, para mim muda muito pouco. Agora, para uma mulher, muda muita coisa. Né? Até porque, como dizem, né, o homem tem direito a abortar, né? O homem aborta o tempo inteiro, né? Então faz o filho e vai embora, vai comprar o cigarro, né? O famoso pai que foi comprar cigarro, né? O homem tá sempre abortando o filho. Tá cheio de homens abortando os filhos por aí. Né? Agora a mulher, né? E tem todo um estigma, né, da mulher sobre isso, sobre essa ideia da maternidade, né? Então é um debate que é muito importante ser feito, é um debate que é muito pertinente ser feito, né? E que se debata mesmo que se chegue na conclusão de que quer ter um filho. Mas que se chegue nessa conclusão de maneira sensata, de maneira, então, realista e não idealizada. Eu acho que, às vezes, é um grande problema, que muitas pessoas chegam lá achando que a maternidade vai ser alguma coisa e quando elas chegam lá não era o que elas estavam pensando. Né? Então, são questões que devem ser levadas em consideração. Vamos ver se ela tem mais alguma coisa para colocar, senão a gente encerra o vídeo de agora. Então, se eu ficar pensando também muito lá na frente, assim, porque no meu leito de morte, aí eu também pode estar sendo uma coisa egoísta. Bom, enfim, tem todas essas coisas que eu fico pensando. Terminar esse meu relacionamento por conta disso foi uma decisão muito difícil, porque a gente tinha um relacionamento ótimo, não tenho nada de ruim pra falar. Eu pensei muito, eu ficava olhando as famílias na rua e ficava tentando me projetar naquela vida e pareceu uma coisa muito forçada pra mim, né? Eu acho que é isso, assim, sabe? Eu super respeito, eu acho que o importante é ter respeito. Isso é uma coisa que eu tô notando ultimamente, mais nas redes sociais, parece que tá aumentando muito o número de mulheres que não querem ter filhos. E isso tá sendo legal porque eu tô sentindo que tá tendo um entendimento e um respeito maior pra essas mulheres que não querem ter filhos, vindo de outras mulheres que já têm filhos e tal. Porque antigamente era tipo assim, você falava, não quero. Aí tentavam de qualquer forma te influenciar, não influenciar, mas tipo, não, você vai querer. Não, isso é porque você é jovem. Não, mas filho é a melhor coisa do mundo. Não. Uma pressão, né? Quando a mulher começava a se relacionar, ou chegava em certa idade, assim, quando você vai ter filho? Você já tá com 30 anos. Daqui a pouco você não pode mais ter filhos, tá ficando velha. Né? Ou o casal se juntava assim, não, agora tem que vir o filho, casaram, tem que vir o filho, que cadê os filhos, né? A pressão dos pais, pressão dos sogros, pressão da sociedade. Então, essa ideia desse lugar de que o papel da mulher é estritamente colocado no lugar de mãe. Um papel estrito,
de apenas maternidade, né? E com, enfim, o avanço dos discursos do feminismo, com o avanço dos direitos das mulheres, né? A mulher pôde, então, olhar para a vida além disso, né? E perceber que não, ela pode ser mãe, pode se ela quiser, mas ela pode ser outras coisas também. E se ela não quiser ser mãe, ela também pode. Ela pode escolher não ser mãe também. É uma possibilidade hoje, né? Uma possibilidade que foi muito tempo renegada às mulheres, né? Essa possibilidade de dizer, não, eu não quero ser mãe, não me vejo como mãe, não quero ter um filho, né? E pode ter certeza, gente, pode ter muita certeza que tem muita mãe aí de 19 filhos por aí, né? Mãe que teve vários filhos que não quis talvez nem ter nenhum. Mas por pressões sociais, por pressões dos estigmas, ela acabou cedendo, não, ela teve que ter, né? E não que essas mulheres não possam gostar dos seus filhos agora, mas naquele momento elas não puderam decidir sobre a sua vida, elas não puderam decidir sobre o que elas faziam com a sua vida, né? E tiveram então o seu destino traçado, porque o que acontece com as mulheres é muito isso, né? A mulher, ela tem o seu destino traçado a partir do momento que ela nasce, né? Ela já tem o seu destino traçado, então ela já tem uma expectativa do que será a sua vida, né? E hoje as mulheres têm a possibilidade de, às vezes, contornar um pouco essas expectativas, né? Poder guiar um pouco os seus caminhos. Menos do que a gente gostaria, quem sabe, menos do que elas gostariam, mas ainda existe um pouco. Ainda existe uma certa mobilidade desse destino, né? Aqui, usando entre aspas uma metáfora, né? De um destino. Não, mas é porque, sabe? Lembrando, pessoal, se vocês estão gostando do vídeo, se vocês acharam minimamente interessante qualquer coisa que eu disse aqui, considere deixar um like e se inscreve no canal, que eu tô com uma meta de chegar a 1000 inscritos. Então, se você puder me ajudar com isso, eu ficaria muito feliz. Vamos continuar. Eles ficam tentando te vender que, tipo, não, como assim você não quer? Só que hoje eu já tô vendo muito ao contrário. Tipo, quando a gente fala que a gente não quer, muitas pessoas falam, ah, não, realmente, filho, é difícil. Tem que pensar bem mesmo, essa é a sua decisão e tal. E tem muitos casais que não estão tendo filhos e vivem super bem e tal. Tipo, eu tenho vontade de casar. Casar é uma coisa que eu sempre tive vontade, ter uma pessoa, dividir a vida e tal. Mas filhos nunca foi a minha vontade. E aí, eu acho que é um respeito. Tipo, não é porque eu não quero ter filhos que eu vou ficar desdenhando da vida de alguém que tem filhos. Gente, sonho e metas e objetivos, cada um tem uma, entendeu? Tipo, claro, a gente faz uma piadinha ou outra ali nas redes sociais pra engajar, pra like, por meme, por essas coisas. Mas não significa que a gente tá falando sério, sabe? São propostas de vidas totalmente diferentes. Então, se você é super feliz e realizada como mãe, que bom. Tem mulheres que não têm isso. E, digo mais, que eu até postei um dia um negócio assim, porque eu vi um post em inglês, eu traduzi pra português, né? Aí uma mulher comentando, tipo, ai, porque eu quero viajar o mundo com meu marido, com meus filhos e tal. Tipo, um monte de gente comentando assim. E aí eu pensei, tá, tipo, que bom, você pode fazer isso. Mas você percebe como às vezes a pessoa, eu acho, né? Fonte, voz da minha cabeça. Quando você vê um post desse, né? Falando que a mulher não quer ter filho, que ela quer viver a vida dela sozinha, independente e tal, beleza. E aí uma mulher que tem filho vem retrucar, muito irritada. Tipo, mas é a melhor coisa do mundo, dá pra ter. Tipo assim, você vê que ela vem brava. Na minha cabeça, ela não tá 100% realizada com a vida que ela tá tendo ali. Porque quem tá feliz, tá em paz, tá pleno, não quer ficar brigando com os outros, mostrando que tá... Já dizia Freud, né? Já dizia Freud que o contrário do amor não é o ódio, né? É a indiferença. Né? O contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. Feliz, tá em paz, tá pleno. Só fala, tipo, tá, realmente. E segue a vida. Então, se você tá tentando muito mostrar, tipo, ai, a minha vida com filhos tá perfeita. Tá mesmo perfeita, amiga? Tá precisando conversar? Se precisar, a gente tá aqui. Mas isso é um ponto importante dela, né? Porque para muitas mulheres não há possibilidade de questionar esse papel da materna, né? Não há possibilidade de olhar criticamente para isso, né? E como eu disse antes, já disse várias vezes aqui nesse vídeo, acho que eu já tô até me repetindo já. Não é sobre dizer, então, não, a partir de agora ninguém mais vai ter filho, vamos acabar com a raça humana e vamos ser a última geração e acabou. É isso. Não é sobre isso, né? Mas poder olhar de maneira crítica para tudo isso. Ah, mas e se você se arrepender quando você for mais velha? Vamos lá, vai. Porque a mulher tem dessas, né, gente? A gente tem um relógio biológico e também um prazo de validade pra engravidar. Embora, hoje em dia, eu tô vendo muitas mulheres grávidas na faixa dos 40. Sabrina Sato, a Anne Hathaway tá grávida também. Então, assim, eu ainda tenho tempo, caso eu queira mudar de ideia. Não pretendo mudar de ideia, não acho que eu vou. Mas, se eu me arrepender, tem tanta criança pra adoção. Se chegar num momento da minha vida que eu falo, poxa, deveria ter tido um filho quando eu tinha 30 e poucos. Eu posso
muito bem entrar numa fila de adoção sabe? E pegar uma criança que tá precisando de amor, de carinho, de cuidado. Então, eu não faço questão de ter um filho biológico com a minha cara, porque senão eu vou ter que gastar com plástica com ele também, sabe? Ai, gente, minha mãe já gastou com plástica comigo, porque os genes vieram meio bagunçadinhos, assim, um nariz grande, né? Um queixo, assim, aí a gente bota a boca, plástica no nariz, toma bomba, faz as coisas. Mas é muito importante, mulheres, meninas e mulheres, uma coisa, né? Se você também é como eu e não tem essa vontade, esse desejo grande de ser mãe, não realize sonho de homem, sabe? Tipo, eu tô com um homem, ele parece ótimo, o sonho dele é ser pai, mas eu não quero ser mãe. Mas eu vou realizar esse sonho. Não faz isso. A menos que seja o seu sonho. Aí tudo bem. Porque aí se o cara largar a mão e falar, tchau, não quero mais ficar com você e tal, você tinha esse sonho de ser mãe. Então você realizou, você tem seu filho ali. Agora, se nunca foi seu sonho, se nunca foi sua vontade, e aí você vai realizar por causa de uma outra pessoa, gente, isso não é o sonho da casa própria ou do carro próprio, tá? É a fórmula perfeita pra dar tudo errado, né? Isso serve pros homens também, né? Acho que esse conselho dela serve tanto pras mulheres quanto pros homens, né? Eu acho que a decisão de ter um filho é algo muito importante, é muito sério, é de muita responsabilidade, né? Fazer isso sem que você deseje realmente, né? Apenas para agradar parceiro ou parceira, eu acho que pode ser um tiro no pé muito grande, né? Pode ser um tiro no pé muito grande, né? Porque é uma responsabilidade que dura pro resto da vida, né? Pro resto da vida. Isso é uma mudança que vai cair nas suas costas. Não tem como a gente falar. É óbvio que é ótimo você ter uma rede de apoio, um marido que tá lá, que tá fazendo o mínimo. Mas o peso pra cima da mulher nunca vai ser igual ao peso pra cima do homem. Eu também adoraria ser pai, gente. Não vou ter que passar pelas mudanças do corpo. Posso sair pra trabalhar o dia inteiro, vai ter alguém cuidando da minha casa e do meu filho. Eu volto à noite só pra brincar, comer e dormir. E final de semana a gente passeia. Muito bom, né? Nossa, eu ia amar ser pai, gente. Meu sonho. Então, quando vem um homem falando, o meu sonho é ser pai. Eu quero ter 3 filhos. Que foi o meu caso. Aí eu falei assim, meu sonho também é ser pai. Não, meu maior sonho. Falei, cara, é o seguinte, eu te amo, mas eu me amo mais. E não é o meu sonho. Então, infelizmente, eu não vou ceder da minha vida, que é uma vida que eu adoro. Eu amo a minha vida. Eu sou apaixonada por estar dentro de mim, da minha cabeça, das minhas coisinhas, sabe? Eu amo ser eu, assim, eu completamente feliz, realizada com a minha espiritualidade, com Deus, com a minha família, tudo. Eu não vou abdicar dessa vida que eu amo tanto pra viver o sonho de uma outra pessoa que nunca foi meu sonho. Então, eu sei que é uma decisão muito difícil, né? No meu caso, foi uma decisão difícil, foi dolorido e tal. Doeu, gente, doeu. Chorei uma semana. Depois passou. Te garanto, passa. E é melhor você sofrer e chorar uma semana do que você passar o resto de uma vida infeliz porque você realizou um sonho que não era seu. E aí você fica presa numa vida que você nunca almejou. Você deixa os seus sonhos de lado pra viver um sonho de uma pessoa que não era o seu sonho, um sonho de outra pessoa, entendeu? E aí você acaba se frustrando. E aí é melhor você se frustrar por um mês, que seja ali pra recuperar de um término e bola pra frente, do que você se frustrar uma vida inteira. Às vezes você pode, eu realizei o sonho dele, realmente foi o que eu tava precisando, era o que eu queria. Que sorte, que bom pra você, mas não correr esse risco. Eu não correria esse risco, não. Eu acho que esse conselho dela é realmente muito, muito bom mesmo, porque é poder olhar para toda essa situação de uma perspectiva sua, né? E poder olhar criticamente para tudo isso. E quando for tomar essa decisão, tomar uma decisão consciente, né? Eu acho que é isso. Tomar essa decisão consciente, seja de ter ou não, de ser ou não mãe, de ser ou não pai, mas uma decisão consciente, né? Dos benefícios, das coisas boas, das benesses, dos gozos de ser um pai, de uma mãe, e também das dificuldades, dos precalços, das responsabilidades, né? Das coisas ruins também que acarretam, né? Das coisas que a gente escolhe, né? E no final é aquilo, né? Cada escolha é uma renúncia, né? Cada escolha é uma renúncia, né? E a gente tem que lidar um banquete das nossas consequências, né? Bom, se você gostou do vídeo, se você achou minimamente interessante qualquer coisa que tenha dito aqui, considere deixar um like, se inscrever no canal. Além disso, estou na meta de chegar aos meus primeiros 1000 inscritos, então considere deixar uma inscrição aí pra mim, me ajudaria muito, eu ficaria muito feliz. E no mais, eventualmente, se você está pensando aí sobre a sua maternidade, se você está pensando em tomar essa decisão de ser ou não pai, ou se você gostaria de fazer um processo de análise, um processo de psicoterapia, deixei aqui na descrição do vídeo o link do meu site, onde você pode acessar e saber um pouquinho mais sobre o meu trabalho e as maneiras de entrar em contato comigo também, tá bom? No mais, seria isso. Agradeço a visualização de todos, forte abraço, valeu, falou e até o próximo vídeo.